da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja com você. Que Deus te abençoe. Que alegria você aqui na Canção Nova, viu? Que coisa boa. Nesse acampamento da graça de Deus, acampamento Fé e Milagres, aonde a ordem do Senhor para nós é: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levante-se. Levante-se, porque é hora de nós nos levantarmos pela força do Espírito Santo, pelo poder de Deus e avançarmos. É certo que esta palavra se encaixa sobre a nossa vida e cai no nosso coração de uma maneira diferente da qual ela chegou para aquele paralítico. Mas a ordem do Senhor para nós é: levanta e anda. Fique de pé e avance na sua vida. E se Deus nos deu como tema esta ordem, esta palavra, é porque Ele já tem para nós a graça que nos levantará. Ele já tem para nós a força do Espírito Santo que vai nos fazer avançar, independente das tribulações ou dos problemas que nós estejamos enfrentando. Feliz de você que, ouvindo a voz do Senhor, veio para responder ao seu chamado, porque Deus já te deu a graça de se levantar e já te deu a graça de avançar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Diga para o seu irmão: Jesus já lhe deu esta graça de se levantar e de no nome dEle você avançar. Seja fiel, pelo amor de Deus e pela força do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Muitas vezes nós chegamos num acampamento de oração, num retiro espiritual, num aprofundamento de oração, num seminário de vida no Espírito, aonde as pessoas estão reunidas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para ouvir a palavra de Deus e para rezarem. Muitas vezes nós nos achegamos a esses lugares, levando nos nossos corações as nossas necessidades, as nossas aflições, os nossos medos e também as nossas enfermidades. E vamos com o coração cheio de esperança, acreditando que Jesus pode nos atender. Mas muitos de nós que estamos aqui, juntamente com a nossa esperança, nós levamos no nosso coração também um receio. Será que Deus vai me atender? Será que o Senhor vai me ouvir? Será que os meus pecados, que as coisas que eu tenho feito, não serão um empecilho, um obstáculo para que o Senhor haja na minha vida? E dentro do nosso coração se forma uma pergunta: o que é que eu preciso fazer para que nesse momento de necessidade o Senhor se manifeste na minha vida com o seu poder, com a força do seu Espírito Santo, como fez tantas vezes na vida das pessoas que estão retratadas na Sagrada Escritura? Eu preciso que Deus se manifeste em meu favor neste dia de hoje. Ou a gente até pode não dizer isso por nós mesmos, mas por alguém que nós amamos. Eu preciso que o Senhor se manifeste com a sua força no coração da minha família nesse dia de hoje, para a salvação da minha família, para a salvação da minha casa, para o socorro de alguém que eu amo e está sofrendo. O que é, meu Deus, que eu posso fazer para que o Senhor me socorra, para que o Senhor me atenda neste dia? Esta palavra que nós vamos ler agora é uma luz para nós. Ela está registrada no Evangelho de São Mateus,
Porque o evangelista percebeu que aquilo que tinha acontecido deveria ficar marcado como um ensinamento para todos os que no futuro, nas gerações futuras, teriam acesso a esse conhecimento, ao que tinha acontecido, a maneira como este homem acorreu a Jesus e como o Senhor se apressou em atendê-lo. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, diz assim: quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiam. Nisso um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero ser purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a vós, Senhor. Jesus estava em oração. Jesus estava em comunhão com o Pai. E cheio do poder do Espírito Santo, depois de ter rezado, ele desceu a montanha. E uma multidão de pessoas o seguiam. Jesus não estava sozinho, mas havia um número imenso de pessoas que estavam junto dele, ouvindo o que ele ensinava e vendo as coisas que ele realizava. Uma grande multidão, como nós estamos reunidos aqui agora, neste rincão do meu Senhor, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, por causa de Jesus. Foi ou não foi por causa de Jesus que você veio aqui? Você veio ou não veio porque confia em Jesus? O Espírito Santo colocou ou não colocou no seu coração esta certeza de que se alguém pode se manifestar em seu favor neste dia, é o Senhor? Sim ou não? Sim. Pois este homem, este leproso, teve da mesma forma no seu coração este mesmo impulso. E mesmo vendo Jesus cercado de uma multidão de pessoas, ele que era leproso, que não podia se aproximar de uma pessoa saudável. O leproso era proibido por lei de se aproximar de uma pessoa saudável. Mesmo ele estando leproso e estando proibido por lei de se achegar junto a pessoas que não tinham lepra, a sua confiança de que algo diferente, algo de bom, de salvador, algo que poderia lhe dar a cura tão necessária, iria acontecer com ele naquele dia, que ele violou aquela regra e resolveu correr todos os riscos, porque a sua confiança em Jesus era maior do que as regras que tinham colocado diante dele. No coração ele já tinha certeza de que Jesus poderia fazer algo por ele, mas havia um obstáculo a ser superado, um obstáculo que se exprimiu por meio de sua oração, porque a oração deste homem foi uma oração breve e cheia de fé, composta em 3 partes. Senhor, se queres, podes curar-me. Mas ao mesmo tempo em que era uma declaração de fé, Senhor, se queres, tu podes curar-me, por um outro lado era um desabafo, o desabafo de uma angústia que aquele homem carregava no seu coração, e que com certeza muitas vezes o fez sofrer, o martirizou, que era uma ideia insistente dentro do seu coração, que esteve no coração daquele leproso e com certeza já esteve no seu e no meu também. Será que Deus quer me dar essa cura?
Será que Deus quer me dar esta graça? Depois de tanto tempo enfrentando essa dificuldade, depois de tanto sofrimento, depois de tantas orações, ou você acha que aquele leproso nunca tinha rezado? Depois de tantas orações pedindo a Deus a graça da sua cura física e da sua cura interior, porque no seu coração ele se sentia esquecido, desprezado. No seu coração ele não tinha ainda certeza se Deus queria a cura dele. Por isso que ao chegar-se diante de Jesus ele põe: Senhor, tu que vieste de Deus e cuja vontade de Deus se manifesta por meio de ti, se tu queres, se Deus quer, tu podes me curar. Mas com aquele receio que ele trazia no seu coração e com aquela oração engasgada na garganta, esse homem vence todos os seus medos, inclusive o receio de, depois de pedir, não ser atendido, e se aproxima de Jesus para receber aquilo que só Deus pode dar. Diz a palavra de Deus que pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo nós somos curados. Não é simplesmente pelas suas feridas, não é simplesmente pelo seu sangue derramado. Quando a palavra de Deus nos diz que nós somos curados por suas chagas, ela está nos revelando que Jesus é a prova do amor de Deus por nós, e que toda a cura, toda a libertação e toda a salvação só são possíveis em Jesus. Que quem cura é Jesus, e que se nós queremos também ficar curados, nós devemos nos achegar a Jesus como aquele leproso se achegou. Se nós encontramos nas suas feridas a cura para as nossas enfermidades, o que devemos nós fazermos nesse dia, neste sábado de oração, para também nós encontrarmos em Jesus a nossa cura? A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos achegar a Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração e pergunte a você mesmo junto comigo: o que eu preciso fazer para que também eu neste dia seja alcançado pela graça de Deus, seja tocado pelo dom do Espírito Santo, e também eu possa experimentar no meu corpo e no meu espírito esta cura? O que devemos fazer para também nós sermos curados pelo Senhor? A primeira coisa que eu preciso fazer é me achegar a Jesus. Bata no seu peito e diga: eu preciso me aproximar de Jesus, porque durante muito tempo eu me afastei. Houve momentos da minha vida em que eu estive afastado. Houve momentos de fraqueza em que eu vacilei e quis caminhar na minha vida por minha própria conta, longe de Deus. E esta minha atitude deixou marcas na minha vida. Essas marcas que precisam de cura, eu só encontrarei esta cura se hoje eu me achegar ao Senhor. Eu quero me aproximar de Jesus. Diga com fé: eu quero tocar em Jesus. Eu quero experimentar a salvação neste dia. Toca-me, Jesus. Ouve-me, Senhor. Atende-me na minha oração. Diga mais uma vez ao seu irmão: tudo o que você precisa hoje é se achegar a Jesus, que já esperava por você. Jesus esperava por você nesse acampamento. Olhe nos olhos dele e diga: para te curar, para te libertar e para te dar a salvação. Olhe nos olhos do seu irmão e diga para ele: Jesus já te esperava aqui.
para atender você. Ele já sabe como vai atender a sua oração. E você não sairá daqui de mãos vazias. Confie no Senhor, confie em Jesus. Esta, meus queridos, é a grande questão que acompanha o coração de toda pessoa que se aproxima de Deus. No momento em que nós vemos o que Jesus é capaz de fazer para nós, por nós, ou pelas outras pessoas, o Espírito Santo mesmo suscita em nós uma pergunta, que lá nos Atos dos Apóstolos, foi levantado no coração dos primeiros convertidos. Depois de ver o que tinha acontecido com Pedro, com Tiago, com João, com Nossa Senhora, aqueles homens e mulheres que estavam reunidos em Jerusalém naquele dia, percebendo que havia uma força de Deus diferente sobre a vida de Pedro e dos outros apóstolos, volta-se para eles e faz uma pergunta fundamental. Nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, depois de terem feito a pregação, e de as pessoas ficarem intimamente tocadas, no fundo da sua alma, uma pessoa se levantou e fez a Pedro uma pergunta que estava no coração de todos que se encontravam reunidos naquela manhã. Eles lhes perguntaram o que era necessário que se fizesse para que eles também pudessem experimentar o que Pedro, o que Tiago, o que João, o que Filipe, o que Maria e todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo haviam experimentado. E a resposta de Pedro foi muito simples. Se a gente fosse resumi-la numa única frase, seria: vós deveis vos achegar ao Senhor. Mas Pedro disse isso de maneira mais pedagógica, mais explicada. Olhando nos olhos daquela pessoa que perguntou, ele disse: para que vocês possam experimentar a força do Espírito Santo, a sua unção, a sua libertação, a sua cura, é necessário que vocês acreditem que Jesus foi enviado por Deus. É necessário que vocês acreditem e aceitem Jesus como Deus nas suas vidas. E porque acreditaram, que a partir de agora a vida de vocês se transforme. Isso é, que haja uma conversão sincera. Esse leproso, para receber a cura, ele precisou se achegar a Jesus. E eu e você nos perguntamos: como é que nesta manhã, 2000 anos depois, não em Israel, mas em Cachoeira Paulista, como é que eu vou me achegar a Jesus? Acreditando e convertendo o coração, porque é pela fé que nós tocamos em Deus. E se neste encontro você tiver fé, você tocará em Jesus, e aí eu lhe garanto, qualquer milagre será possível neste final de semana. Prepare-se para ver obras grandiosas, para ver obras maravilhosas. Mas veja, Jesus nos leva a sério, e Ele não funciona na nossa vida como um remendo, como um esparadrapo, como um paliativo, como um remédiozinho para poder desaparecer a dor, mas que passado algum tempo os males retornam sobre a pessoa, porque a pessoa na verdade não havia sido curada, apenas a febre, a dor, o desconforto havia sido afastado. Quando Jesus entra na vida de alguém, é para consertar a vida da pessoa. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele não cura a cabeça doente, Ele não cura as pernas que funcionam, Ele não cura o coração que está enfermo, Ele não cura a pessoa de tumores cancerígenos, Ele cura a pessoa inteira. Ela recebe uma cura plena, transbordante. O seu corpo fica curado, mas ela é libertada do pecado. E o coração desta pessoa começa a amar de uma maneira diferente. Então me escute com toda a atenção que você tem.
porque esta é a primeira pregação deste encontro. Está abrindo este encontro e nos dizendo a maneira como nós vamos viver a partir de agora todas as orações e todas as pregações. Escute, acreditar e voltar para Deus constituem a única coisa que você precisa para ser curado nesse final de semana. Se você acreditar em Jesus, se você voltar a Ele, nem mesmo o inferno inteiro serão capazes de impedir que Jesus cure você, que Jesus toque em você, que Jesus transforme a sua vida e atenda a sua oração. Mas existe um caminho, o caminho que esse leproso descobriu. E veja, esse leproso estava em desvantagem, porque eu e você sabemos que Jesus é Deus. Aquele leproso não sabia. A única coisa que aquele leproso sabia é que Deus agia por meio de Jesus. Você acha que uma pessoa doente de uma enfermidade incurável não fica sabendo que tem uma pessoa que realiza milagres? Você acha que as notícias só correm hoje na época da internet, das mídias sociais, do Twitter, do Facebook? Você acha que as notícias só correm hoje por meio do rádio, da televisão? Naquela época a notícia voava também. E uma pessoa gravemente doente, ela descobria onde havia um médico competente, ou aonde havia uma pessoa que pudesse favorecê-la com o recebimento de uma cura. E este leproso tinha escutado falar de Jesus. E o que ele escutou, que Jesus era Deus, naquela época ninguém era louco para dizer uma coisa dessa. Nem mesmo os apóstolos, durante todo o tempo que estiveram com Jesus, sabiam que Jesus era Deus. E isso quem os convenceu foi o próprio Espírito Santo. E depois da ressurreição, eles sabiam que Jesus era enviado de Deus, que Ele era o Filho querido de Deus, que Deus estava com Ele, mas não tinha essa clareza que eu e você tem, que Jesus é o próprio Deus. E mesmo sem saber disso, esse leproso acreditou. E porque acreditou, se achegou a Jesus, porque se a gente não acredita, a gente não vai. A gente não vai ao encontro daquilo que a gente não acredita. A gente não vai buscar ajuda em pessoas em quem a gente não confia. Verdade ou não é? Então, meu querido, agora você tem um testemunho maravilhoso em seu favor. Porque eu tenho certeza que você só veio para cá porque você acredita em Jesus e acredita na presença dele neste lugar que pode tocar e curar você. Eu digo a você mais ainda, a gente não busca ajuda em quem a gente não confia. Quem vem para um acampamento de fé e milagres, trazendo nas suas mãos as suas próprias necessidades, só pode confiar em Jesus. Não tem outro jeito, tem que ter confiança em Deus. Então nós estamos no lugar mais adequado, estamos no melhor lugar do mundo, para nós pedirmos a Deus a graça que nós necessitamos, porque nós estamos cercados de uma multidão de pessoas que confiam em Deus. Olha à sua volta. Você já viu o rosto de uma pessoa que confia em Deus? Você sabe como uma pessoa que confia em Deus parece? Olha à sua volta e você vai ver. É impossível que Jesus não esteja aqui agora. É impossível. Jesus está aqui no meio de nós. Tem fé no nosso coração. E essa fé é um meio indispensável pelo qual a salvação chega até nós e todas as graças que a salvação traz junto com ela. O que é a salvação para uma pessoa que está doente? É cura. O que é a salvação para uma pessoa que está próxima à beira da morte? É ser salva da morte. E qual é a salvação para uma pessoa que faleceu? Porque todos nós vamos passar pela morte. Um dia nós vamos passar.
E neste momento se manifestará para nós aquela salvação definitiva que virá pela ressurreição. A salvação para quem morreu é ser ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E pela fé que você tem em vida, você será ressuscitado por Deus após a sua morte. Você confia ou não confia? Esse corpo toca no seu corpo. Esse corpo que um dia vai ressuscitar, ele ressuscitará porque Deus o ama. Deus ama esse corpo que Ele te deu. Tanto ama, que Ele fará com que esse seu corpo ressurja, ressuscite, glorioso, sem as fraquezas, sem as deformidades, sem as deficiências que em vida eu e você tivemos. Mas justamente porque Deus ama esse corpo a ponto de ressuscitá-lo, Ele tem o poder também de tocar e transformar, de dar saúde a esse nosso corpo, enquanto nós vivemos a nossa peregrinação terrena. Mas como é que eu posso colaborar para que essa graça se achegue a mim? Acreditando. Este é o acampamento da fé. E este acampamento da fé testemunhará milagres. Este é o acampamento das pessoas que confiam no amor de Deus, que confiam que não existe limites para a misericórdia de Jesus, que aquele que cura o coração doente e que liberta do pecado, tem também o poder de levantar o nosso corpo enfermo. Sim ou não? Aqueles que confiam que Jesus pode curar também a nossa carne, digam bem alto: amém, amém, amém. A fé, meu irmão, é dom do Espírito Santo. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: mas o que será de mim nesse acampamento de gente de fé, onde a minha fé é tão pequenininha? Que bom que você reconhece que a sua fé é pequena, porque quando a gente reconhece que é pequena a nossa fé, Deus a aumenta, Deus a faz crescer. Esse é o acampamento da fé, porque aqui vieram pessoas de fé, e esse é o acampamento da fé, porque ninguém irá embora daqui com a mesma fé que chegou, mas muito maior. A fé é dom do Espírito Santo, a fé é dom de Deus, mas ao mesmo tempo é a nossa resposta. A fé, ela funciona assim, como se Jesus nos perguntasse: você quer ficar curado? Quando você diz eu creio, é a mesma coisa de você estar dizendo: sim, Senhor, eu quero. Fé é a maneira, não é a maneira, fé é a única maneira que nós temos para dizer sim a Deus neste retiro, de dizer-lhe que nós confiamos nele. Fé é você dizer: sim, Senhor, eu creio em Ti, aceito 100% que Jesus é o meu Salvador, eu o acolho como o Senhor da minha vida, eu acolho e aceito que Jesus é o único caminho que eu tenho para ser salvo, que o Senhor o enviou para me salvar. Quando eu digo que a salvação e a cura chegam a nós por meio da fé, o que eu estou dizendo? Que acreditar é simplesmente você confiar, você depender, você neste retiro e a partir deste retiro obedecer a Jesus Salvador, morto e ressuscitado, único mediador entre nós e Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, meu irmão, é a certeza de que Deus vai agir conforme as promessas do seu Filho Jesus. E o que foi que Jesus nos prometeu? A primeira coisa que Ele nos prometeu, e que nós não podemos esquecer, é que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no nome dEle, fui eu que te prometi isso? Quem te prometeu? É mais fácil que o céu caia e que essa terra acabe do que Jesus não cumprir a promessa que Ele te fez. Ele prometeu que Ele estaria aqui, e Ele está.
Ele já ouviu a sua oração, e Ele já está agindo no seu coração. Ou você não percebe que desde que você chegou aqui para esse retiro, algo já está diferente? Ou será que você não percebe que você está diferente? É que muitas vezes nós pensamos em sentimento, e nós nos confrontamos com as nossas expectativas. A gente pensa assim: quando eu chegar lá na Canção Nova, eu vou ter calafrios, eu vou sentir o chão mais fofo, vou sentir o meu corpo mais leve. Me disseram que até o sol brilha diferente lá em cima da Canção Nova. Nós trazemos no nosso coração muitas expectativas, mas às vezes o que a gente espera não é o que Deus reservou para nós. Às vezes Deus preparou para você algo muito melhor do que o que você veio esperando, e já está acontecendo. Você não vê que desde que você chegou neste lugar, nosso Senhor está falando com você e dizendo a você neste momento, que se você acreditar, você verá a glória de Deus na sua vida. Que se você tiver fé, você vai alcançar esta graça, esse milagre que você veio buscar. Nós não acreditamos em coisas, gente. A nossa fé não é a fé das coisas, a nossa fé é a fé da pessoa. Quando nós viemos para cá e dissemos para os nossos parentes que nós vimos porque nós acreditamos, não é que eu acredito num monte de teoria, num amontoado de regras e de comportamentos diferentes. Isso tudo é consequência da verdadeira fé que a gente tem. Ter fé, você sabe o que é? Não é crer em algo, mas em alguém. Ter fé é entregar-se a essa pessoa sem limites e sem reservas. Dizer: Jesus, eu creio em Ti, é dizer: eu confio inteiramente em Ti, eu me entrego a Ti completamente, faz comigo o que o Senhor quiser, porque eu tenho certeza que, me amando como o Senhor me ama, o Senhor não pode querer o mal para mim. Dizer: Jesus, eu creio em Ti, é dizer: Senhor, eu confio tanto em Ti, que eu não tenho coragem de pedir, faça isso ou faça aquilo, porque eu tenho dúvidas se o que eu pedi é o melhor para mim, mas eu tenho certeza que o que o Senhor me dá é o melhor para mim, então eu aceito o que o Senhor quiser me dar. Faça-se em mim a Tua vontade, faça em mim o Teu querer. Então eu quero te desafiar agora, você que está sentado aqui. Você vai pôr limites a Jesus nesse encontro? Você vai ter coragem de dizer a Ele: toca nesta área da minha vida, Jesus, mas nesta outra não? Você vai dizer a Jesus: Tu podes curar o meu corpo, Tu podes, Senhor Jesus, consertar essa dor que eu sinto, pôr a minha coluna no lugar. O Senhor pode, Jesus, me livrar deste câncer, me curar desta AIDS. Mas Jesus, eu tenho um favor para te pedir: não ponha a sua mão na minha vida afetiva. Você tem coragem de pôr esse limite a quem te ama, e desculpa a expressão, mas quem está louco para libertar o seu coração também dos seus sofrimentos afetivos? Eu sei que tem pessoas que, quando são convidadas para um retiro, vêm com o coração desse tamanico, porque sabe que tem coisas na própria história que precisam ser consertadas, e muitas vezes coisas e situações de ordem afetiva. Então a pessoa vem para o encontro com medo de que Deus tire alguma coisa dela, de que Deus peça a ela para deixar aquele relacionamento que ela sabe que não está bom. Mas Jesus não trouxe você aqui para te tirar nada, Ele trouxe você aqui para te dar algo, e Ele não vai te dar alguma coisa simplesmente. Jesus vai derramar sobre a sua vida uma vida nova tão abundante, que quem te vê pela rua vai ter dificuldade em te reconhecer. Ele escolheu neste final de semana dar a você muito mais do que você pediu. Mas para que isso aconteça, não ponha limites ao que Jesus quer fazer.
Eu sou limitado, você também é. Nós sabemos que tivemos coragem e firmeza suficiente, convicção para vir para cá nesse final de semana. Nós não sabemos como vai ser o nosso dia de amanhã. Por isso que até na Canção Nova a gente caminha um PHN de cada vez. Por isso que tem um H entre o P e o N. É por hoje. É por hoje que a gente não vai pecar. Porque amanhã só Deus sabe. Então veja, este Senhor que te recebeu aqui, que é Jesus, sabe da sua fraqueza, sabe da minha fraqueza. Ele não vai te tomar nada, mas Ele vai dar a você uma força, uma coragem tão grande, que você terá força e coragem de colocar a sua vida em ordem. Você deixará de ser escravo dos seus afetos, das suas emoções. Não é que Deus vai te tirar alguém, Deus vai tirar a escravidão que você sentia em relação a uma pessoa, a outra, ao dinheiro. Deus vai dar a você a liberdade que há muito tempo você não tinha. Liberdade de ser feliz, liberdade de ser alegre, liberdade de ter paz no seu coração. Então, meu irmão, se você se ama, não ponha limites ao que Jesus quer fazer. Não coloque condições, dizendo: Senhor, tu podes fazer o que quiseres na minha vida, desde que nada. Faz o que o Senhor quiser, porque o Senhor é muito melhor do que eu para escolher o que é bom para mim. A gente pensa muitas vezes que a gente ter fé em Jesus é a gente concordar com as coisas que estão na Bíblia que a gente não entende. Eu tenho fé. Eu tenho fé porque eu acredito em tudo que está na Bíblia, mesmo aquilo que eu não entendo. Não estou dizendo de você, estou dizendo que tem gente que diz, concorda com tudo que está na Bíblia, confia em tudo que está na Bíblia, mas não faz. Que concordar é esse? Que concorda aqui, mas não concorda aqui. Concorda na cabeça, mas não aceita no coração. Fé não é você concordar com coisas que você não conhece, mas é ter confiança em Deus, é ser dependente de Deus e do seu plano de salvação. Eu dizia que nós muitas vezes nos chocamos, porque a gente chega aqui na Canção Nova com uma expectativa, e às vezes ela não se realiza. Eu já acompanhei alguns grupos em peregrinação para a Terra Santa, e eu via que no primeiro dia muita gente ficava meio tristinha. Eu fui algumas vezes até que eu peguei o que estava acontecendo. Eu entendi. É que a pessoa pensava que o dia que ela chegasse lá na terra de Jesus, o céu ia descer ao encontro dela, que ela ia ficar em êxtase, que ela ia chorar no Calvário, que ela ia chorar no Santo Sepulcro, que ela ia chorar na casa de Nossa Senhora. E de repente ela chega lá, ela não chora, até parece que ela não sente nada, e ela começa a entrar num drama terrível. Será que eu amo Jesus de verdade? Será que eu tenho fé em Deus? Porque eu estou aqui na terra onde Ele nasceu, onde Ele viveu e Ele foi crucificado, e eu não estou sentindo nada. Quando eu descobri isso, eu pude explicar para a pessoa que sentir é uma coisa do corpo da gente. E olha, a gente viaja 16 horas de avião para chegar lá, depois mais 2 horas para chegar até o lugar da gente descansar. Aqui é dia, lá é noite, é trocado. Então você está acordado quando você devia estar dormindo, e quando você devia estar dormindo, você está acordado. O corpo pira, a pessoa fica cansada, então ela nem consegue sentir as coisas direito. Quando eu fui explicando isso, eu vi as pessoas chorando de alívio e dizendo: ai meu Deus, como é bom ouvir isso, porque eu achei que eu não tinha fé, porque ela acreditava que fé era sentimento. Fé não é sentimento, fé não é sensação. Você não mede a fé de uma pessoa pela emoção dela. Às vezes você chegou aqui num ônibus com alguém, e quando a pessoa entrou na Canção Nova junto com você, ela deu um pulo dentro do ônibus, ela começou a falar alto, começou a rir, dizer que era o sonho da vida dela, começou a chorar. Você olhou no braço dela, ela estava arrepiada, e você, nada. Isso não quer dizer que você não tem fé.
A fé a gente não mede pela emoção. Fé não é autossugestão. Então o que é fé, pelo amor de Deus? É uma decisão. Decisão total do ser humano. Decisão que envolve a pessoa em todo o seu ser e compromete essa pessoa até o último fio de cabelo. Fé é você dizer: eu sou de Deus com os meus pecados, com os meus defeitos, e vou morrer de Deus, e não há nada nesse mundo que vai me fazer me afastar dele. Isso é fé. Fé é ser de Jesus conscientemente. E quando aquele leproso descobriu isso, ele encontrou a cura. Porque veja, foi exatamente o que o leproso fez naquele dia. Ele se colocou diante de Jesus, porque ele sabia que Jesus podia dar aquilo que só Deus pode dar. Por que nós estamos reunidos aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus pode dar aquilo que só Deus é capaz de dar. Levanta bem alto a sua mão direita e diga para eu escutar. O que você precisa que só Deus pode lhe dar? Diga bem alto para eu te ouvir. Diga a graça que você necessita. Diga com fé, diga com firmeza, porque a fé se manifesta por meio da nossa voz também. O que você veio buscar? Qual é a graça que você necessita? Bendito seja Deus, porque Jesus pode lhe dar o que você veio buscar. Não só pode, Ele quer atender você. A descoberta que aquele leproso fez foi tão grandiosa que ele caiu de joelhos. A gente cai de joelhos quando a gente se rende. Quando uma pessoa é tomada de uma dor tão grande que ela não consegue resistir, ela se rende à dor, ela cai. Quando a pessoa é tomada de uma fraqueza muito grande, ela desmaia. Na hora que ela se rende à fraqueza, ela cai. Quando a gente se prostra diante de alguém, de joelhos, é porque essa pessoa venceu a gente. Venceu pela força, venceu pela influência. Então naquele momento nós caímos de joelho diante daquela pessoa, rendidos, porque nós não somos mais capazes de resistir. O leproso caiu de joelhos diante de Jesus, ele se rendeu a Deus. Aos pés de Jesus, aquele homem se rendeu a Deus. E sabe o que ele fez? Depositou aos pés do único que poderia salvá-lo a sua lepra. Todos nós que estamos aqui, a começar os que estão aqui no palco, carregamos lepras dentro do nosso coração. A lepra de um pecado que a gente não deixa. A lepra de um vício, de um mau hábito, de um mau comportamento que opera contra nós. A lepra de um pecado. Quantos de nós aqui padecemos horrores por causa de um pecado que nós cultivamos dentro de nós? É claro, temos prazer nesse pecado, mas sabemos o mal que ele nos faz. A lepra de uma dor terrível de ver a nossa família se desfazendo diante dos nossos olhos e a gente impotente, sem poder fazer nada. A lepra não está sobre nós nesse caso, mas está sobre toda a nossa casa. Aquele homem depositou aos pés de Jesus a sua lepra, e eu lhe pergunto, e você fará o mesmo? Você terá coragem de colocar, de entregar aos pés de Jesus aquilo que é tão caro para você, aquilo que é tão precioso para você? Nós tivemos agora, eu pedi para você fazer uma coisa que vale a pena para que você possa confrontar o que você sentiu com o que sentiu aquele leproso. Eu pedi que você levantasse a sua mão direita e que gritasse bem alto a graça que você veio buscar. Não é fácil fazer isso, porque às vezes a graça que a gente veio buscar, se a gente disser em voz alta, a gente se denuncia para quem está do nosso lado.
Quando a gente fala o que tanto precisa, a gente tem medo como as pessoas irão nos ver. Se as pessoas vão nos julgar. Se elas vão ver, ouvir pela própria boca, pela nossa própria boca, a manifestação da nossa fraqueza. Mas eu te digo, nesse final de semana, eu e você temos que vencer isso. A fé daquele leproso era tão grande, que ele não escondeu a própria miséria. Ele se expôs diante de Deus e diante daquelas pessoas que estavam ali. Você sabe por quê? Porque quando nós cremos em Jesus de verdade, nós assumimos a nossa verdade, nós assumimos a nossa vergonha, nós assumimos a nossa miséria, nós assumimos o nosso pecado e nós subimos na cruz com Jesus para morrer a essa vida velha que estava acabando conosco até agora, na certeza de que Jesus nos dará uma vida nova. Tenha coragem de subir na cruz com Jesus e morrer para tudo aquilo que não estava deixando você viver. Você não veio a esse encontro, levanta-te e anda, esse acampamento Fé em Milagres, para você receber uma graça ou receber uma cura. Você veio aqui porque Deus escolheu este lugar e este dia para fazer você nascer de novo. Hoje um outro Márcio está começando aqui. Hoje uma outra pessoa novinha em folha, pela graça de Deus, está nascendo nesse encontro. Deus escolheu fazer você renascer. Naquele momento caiu diante de Jesus um homem prostrado pela lepra. Mas quando ele se levantou, ele não levantou-se simplesmente um homem curado. Ele levantou-se uma outra pessoa. Tudo isso porque ele teve coragem de se achegar a Deus e entregar o coração. Como é que a gente sabe que ele entregou o coração? A gente só sabe o que está dentro de uma pessoa quando ela fala. Você pode saber que uma pessoa está triste, mas você não sabe o que está causando tristeza a ela enquanto ela não conta. Talvez, se você vê uma pessoa que perdeu aí, uma mãe que perdeu um filho, você olha para ela, você sabe que ela está triste porque o filho morreu. Será? Às vezes a tristeza também pode ser fruto de um remorso, porque não amou aquele garoto com todo o amor que ela poderia amar enquanto ele estava vivo. Às vezes aquela tristeza pode ser fruto de uma dor, da dor de não poder desforrar-se da pessoa que tirou a vida do filho. Mas a dor pela morte do filho acontece certamente. Claro que acontece, mas o motivo da tristeza a gente só sabe quando a pessoa fala. Quando uma pessoa está alegre, você só sabe o que está trazendo alegria para ela se ela contar. Você pode deduzir, mas na sua dedução você pode estar errado. Como é que a gente sabe o que se passa no coração de uma pessoa? Quando ela fala. Por isso que tem muito casal que sofre um com o outro, porque se casaram, se deram bem a vida inteira, sempre tiveram manifestações de carinho um com o outro, mas a tristeza daquela mulher é que ela nunca ouviu da boca do marido: eu te amo. Ela sabe que ele quer bem, ela sabe que ele a respeita, ela sabe que ele a defende, porque ela tem inúmeras provas disso. Afinal de contas, viverem juntos a vida inteira. Mas para saber se a pessoa nos ama, a gente também precisa ouvir. Precisa ou não precisa? Faz bem ou não faz? A gente sabe o que estava no coração do leproso, porque ele falou. E na oração dele, ele disse coisas importantíssimas. Primeira, na primeira palavra, ele abriu um caminho para mim e para você. Ele desbravou uma estrada fechada, quando ele vira para Jesus e diz: Senhor. Porque não é uma simples palavra, mas é a condição que a gente assume quando você chega para uma pessoa e diz: Pai.
Você assumiu uma condição de filho diante dela. Quando você chega para alguém e diz chefe, você está assumindo uma condição de empregado. Quando você chega para alguém e diz Senhor, quando se trata da Sagrada Escritura, você está colocando aquela pessoa como seu Deus. Aquele leproso reconheceu Jesus como o único que poderia salvá-lo. Lembra que Jesus estava rezando e ele desceu e uma multidão estava com ele? Lembra? Sim ou não? Você leu comigo? No meio de toda aquela multidão, de toda aquela gente, apenas uma pessoa poderia ser o Senhor. E foi diante dessa pessoa que aquele leproso foi, clamando Senhor. Ele se colocou sob o domínio de Jesus. Ele ficou à disposição de Jesus. Quando ele disse Senhor, ele estava dizendo: estou diante de ti, me entrego a ti. Quando a pessoa diz Senhor, ela está dizendo: tu és o meu Senhor. E ele entregou a própria vontade nas mãos de Jesus. Quem é o Senhor? É o dono. Se você tem um dono, você não faz o que você quer, você faz o que seu dono manda. Quando esse leproso disse a Jesus: eu estou te assumindo como meu Senhor, ele estava dizendo: estou te entregando a minha vontade, e estou disposto a fazer tudo o que você me mandar. Meu Deus do céu, olha aqui nos meus olhos. Você tem coragem de dizer isto a Jesus? Eu estou te entregando, Jesus, agora, nesse primeiro momento de oração do acampamento, eu estou entregando a minha vontade. Eu cheguei aqui cheio de querer, mas agora eu estou pegando todo o meu querer, estou colocando nas tuas mãos. Eu não quero, eu quero o que tu queres. E você tem coragem de dizer a Jesus agora: eu estou disposto, Senhor Jesus, a fazer tudo o que o Senhor mandar. Não responda para mim, responda a Jesus no seu coração. Se você está, pode dizer para Ele, diga: Jesus, com a tua graça, eu quero fazer tudo o que o Senhor mandar, mesmo que eu acredite que eu não tenha força para fazer. Eu sei que o Senhor me dará a força. Segunda coisa que esse leproso diz a Jesus: se queres, se tu queres. E quando ele fala para Jesus se queres, ele mexeu com o coração de Jesus e comprometeu Jesus na frente de todas aquelas pessoas que estavam ali. Porque se Jesus não queria que ele fosse curado, Jesus não podia ser bom. Qual é a pessoa que, vendo a outra sofrendo, podendo mudar a realidade dela, não muda porque não quer, pode ser chamada de boa? Se Jesus pode, mas não quer, ele é mau. Se ele quer, mas não pode, ele não pode ser de Deus. Jesus ficou numa encruzilhada. E o leproso era extremamente inteligente. Mas ele não estava montando uma cilada para Jesus, ele estava apelando para a fraqueza de Deus, porque todo mundo tem uma fraqueza e Deus também tem a dele. Dá uma cutucadinha no seu irmão e pergunta para ele: você também tem fraqueza? Sabia que Deus também tem? Pergunta para ele: você sabe qual é a fraqueza de Deus? Aquele homem apelou para a fraqueza de Deus. Qual é a fraqueza de Deus? É o seu amor. Olha para cá, deixa eu te ver de novo. Deus é fraco de amor por você. Em outras palavras, Ele é caidinho de amor por você. Deus ama você. E tudo que Ele faz na sua vida é por amor. E aquele homem, percebendo isso, ele vira para Jesus e apela para o amor. Se tu queres, porque tu tens um coração bom,
tens curado a tantas pessoas, se tu queres, tu podes me curar. E por que ele teve coragem de dizer isso? Porque eu não tenho dúvida que ele já tinha escutado dizer que Jesus falava para as pessoas que o reino de Deus era para os pequenos, que ele veio para os doentes e não para os sadios, que ele tinha vindo para os pecadores e não para os justos. Aquele leproso estava convencido de que Deus queria o bem. Deus quer o seu bem. Eu não sei o que vai acontecer com você aqui nesse acampamento de oração, eu não sei, mas eu sei que o que acontecer com você vai mudar a sua vida, isso eu sei, tenho certeza. Eu não sei o que vai acontecer com você nesse acampamento, mas eu tenho certeza que ninguém que veio aqui de verdade, porque é preciso trazer não somente o corpo, tem que trazer o coração. Quem trouxe o seu coração para esse acampamento, é impossível que não seja atendido. Você vai ser atendido. Deus vai atender você. Deus já está ouvindo você. Aquele homem estava convencido de que Deus queria o bem dele. Convença-se de que Deus quer o seu bem, porque na hora em que a gente toma certeza disso, a gente manifesta a nossa fé na vontade de Deus, igualzinho o leproso fez. Ele manifestou a sua fé na vontade de Deus, e ele se abandonou nas mãos da divina providência. Senhor, se tu queres, tu podes curar. Tu és o meu Senhor, eu estou nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser. Foi isso que o leproso falou. Senhor, tu és meu dono, eu me rendo a ti, eu me entrego a ti. A partir de agora, Jesus, é contigo, faz o que tu quiseres. Se tu me amas e quiseres me curar, tu podes me curar. Podes porque tem poder, e podes porque eu estou abrindo as portas do meu coração para que tu me cures, Senhor. Esse leproso só tinha um defeito que ele não tinha, esse é certeza: ele não era burro, extremamente inteligente. A lepra tinha afetado o corpo, mas não mexeu em nada com a inteligência do homem. Se mexeu foi para melhorar, porque ele mexeu com a autoridade de Jesus quando chamou ele de Senhor. Ele mexeu com o coração de Jesus quando ele disse: se tu queres. Na verdade ele estava falando: eu creio no amor de Deus que quer o bem. Era isso que ele estava falando. E por fim ele mexeu com a divindade de Jesus, quando ele falou para ele: tu podes me curar. Por que ele mexeu com a divindade de Jesus? Porque só Deus pode purificar das doenças incuráveis, e só Deus pode purificar da enfermidade do pecado. Por que muitos estão aqui agora e não num hospital? Porque num hospital a gente vai para tratar o que está ao alcance do ser humano tratar. Estou certo ou eu me equivoquei? Quando nós trazemos as nossas doenças para um acampamento de oração, nós estamos professando a nossa fé. Quando trazemos aqui o nosso corpo doente, nós estamos fazendo uma pregação silenciosa. E quem na sua casa viu você vindo para cá, mesmo sem você ter recebido de Deus graça nenhuma, foi evangelizado por você, porque ele estava vendo você trazer o seu corpo doente para o único que pode curar as doenças incuráveis. Uma pessoa que vai diante de Deus buscar a cura para a sua enfermidade, ela está declarando diante de crentes e não crentes que Deus é todo poderoso, que Deus existe e cuida de nós, e que ainda existe quem confia nele. É Deus quem cura das doenças incuráveis. Quero que você olhe de novo nos meus olhos. Feliz de você que trouxe para cá a sua enfermidade incurável,
porque em Jesus, neste acampamento, ela encontrará a sua resposta. Eu estive no Espírito Santo, em Vila Velha. A igreja era ali pertinho do Convento da Penha. Igreja de amigos meus, mas como foi a minha primeira vez ali naquela igreja, não vou lembrar agora. Tenho certeza que tem muita gente em Vila Velha assistindo, em Vitória assistindo, dizendo: mas é a igreja tal, não dá para ouvir daqui. Mas no dia 1º de maio deste ano, eu estive lá, era feriado, nós tivemos uma tarde de louvor. E uma mulher na hora do intervalo me procurou e disse, ouvindo um testemunho de cura, entrou no meu coração uma certeza tão grande de que Deus me curaria da minha doença, mas tão grande, que era impossível para mim não acreditar que Deus fosse me curar. Eu não conseguia não acreditar. Ela veio me procurar porque ela estava com um livrinho que eu tinha escrito, chamado O Dom da Cura. E ela disse, esse livro foi um amparo para mim nesse tempo de busca da cura da minha enfermidade. Mas hoje eu estou aqui nesse encontro, não para pedir, Márcio. Eu estou aqui para agradecer o desaparecimento de um câncer de 5 centímetros na minha mama e de vários outros tumores que estavam entre as vértebras da minha coluna. Simplesmente desapareceram pela oração. Tumor entre a vértebra da coluna. Ela está ali. Eu não sabia. Eu não sabia. Vamos aplaudir. Louvado seja Deus. É Deus quem cura. É Deus quem purifica das enfermidades espirituais. Meu amigo, minha amiga, hoje não existe céu e terra. Hoje existe uma só coisa aqui nesse encontro de oração. O céu e a terra estão unidos e Deus está presente no meio de nós. E você verá coisas maravilhosas acontecerem. Jesus se comoveu com a fé daquele homem, porque Ele sempre se comove com a nossa fé e com as nossas orações. Eu te pergunto, você confia em Jesus? Você o ama? Você veio nesse encontro para rezar? Então você pode ter certeza que a sua oração já mexeu com o coração de Jesus. E eu tenho certeza que o que Ele fez por este leproso, Ele está fazendo espiritualmente agora por você. A palavra de Deus nos dá a entender que o Espírito Santo é a mão de Deus. E os primeiros padres e os primeiros cristãos da igreja, quando iam pintar imagens do Espírito Santo, uma era a pomba e a outra era a mão. Você já viu uns quadros ou umas cruzes que tem um dedo apontado assim para baixo? Quem já viu, pode ser que tenha se perguntado, mas que dedo é esse? É o dedo de Deus? É aquele que Jesus disse, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Que dedo de Deus é esse? O Espírito Santo. Diz que quando o leproso terminou de rezar, Jesus estendeu a mão sobre ele e disse, eu quero ser purificado. Essa pregação ainda nem terminou, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está sobre você agora, como a mão de Deus, e o Senhor está dizendo a você, eu quero ser purificado, eu quero ser atendido. E depois, o que foi que Jesus disse àquele homem? Vai ao sacerdote e te apresenta a ele. Último testemunho para a gente rezar.
Eu morava no Rio de Janeiro no ano de 95, quando eu testemunhei uma mulher encontrar o complemento, a conclusão da sua cura dentro do confessionário. Ela tinha câncer que estava espalhado em vários nódulos pelo seu pescoço e tinha um tumor atrás do intestino. Eu a estava preparando para a cirurgia, porque é sempre uma situação de imenso risco. Eu a atendi, rezei por ela. Havia 30 anos que nem ela nem o marido passavam pela confissão. Disse a ela: vocês precisam se confessar. Vocês querem? Nós queremos. Era sincero. Chegamos diante do sacerdote. Eu expliquei a situação dos dois e vi aquela mulher entrando para a confissão. Mas todas as vezes que a pessoa sai de um confessionário, ela não é mais a mesma pessoa, é uma outra. A pessoa sai leve, sai feliz. Abracei o marido e disse: olha, a cirurgia dela era na quarta-feira e na quinta-feira era o grupo de oração. Eu disse ao marido: por favor, não deixe de vir no grupo de oração na quinta, porque eu preciso saber a notícia. Ele: não, Márcio, eu venho. Quinta-feira estavam lá os dois. Pensei, desmarcaram a cirurgia. Terminou o grupo de oração, fui falar com ela. Eu falei: e a cirurgia? Ela: que cirurgia? Eu falei: a do câncer. Ela: que câncer? Ao procurar a confissão, que é um sacramento de cura, Deus concluiu um processo de cura física que já estava realizando na vida dela. No momento em que Jesus curou uma vez 10 leprosos, a ordem de Jesus foi a seguinte: os 10 vieram a Ele, todos eles leprosos. Nenhum foi curado diante de Jesus, nenhum. A ordem de Jesus foi: vão se apresentar ao sacerdote, leprosos. No meio do caminho, a lepra desapareceu. Um só voltou para agradecer, mas os 10 foram curados quando obedeceram a ordem de Jesus de que buscassem o sacerdote. Muitas graças serão derramadas aqui neste evento, e muitas outras quando você estiver a caminho do confessionário para renovar a sua entrega radical a Jesus. Muitos serão curados aqui pela simples decisão de voltar ao sacramento da confissão. E outros, como essa minha amiga, depois de terem recebido a graça de Deus. É esse tipo de fé que nos permite ver o invisível e esperar contra toda esperança, já que tudo é possível a quem tem fé. Sabe para quem tem fé? Tudo é possível. Os que creem, fiquem de pé, por favor. Abaixa a sua cabeça. É uma oração simples, é uma oração breve, mas a graça de Deus é quem age. Abaixa a sua cabeça, coloque as mãos sobre o seu coração e vá conversando com Jesus junto comigo agora. Cada um de nós vai fazer a sua oração. Apenas um favor eu te peço: não reze só em pensamento, não. Reze de maneira que você possa ouvir a sua própria voz saindo da sua boca. E diga junto comigo a Jesus: Senhor, eu sou esse leproso, Senhor, que traz diante de Ti essas misérias, as próprias misérias neste dia de hoje. Eu não venho sozinho, Senhor, comigo tantos outros irmãos que trazem dentro da sua própria vida as suas diferentes lepras. Alguns de nós, Senhor, já estávamos mortos por causa dos nossos pecados. A nossa lepra espiritual corroía a nossa vida, mas agora diante de Ti, uma vida nova está começando para nós, Senhor, pela fé. Meu Deus, eu creio em Ti, e como aquele leproso, eu quero dizer neste momento que Tu és o meu Senhor, o meu dono, aquele que manda em mim, aquele a quem muitas vezes eu não quis obedecer, e que teve paciência, e que me amou,
que não me puniu por causa da minha rebeldia, que me esperou pacientemente até este momento de agora. Mas agora eu estou aqui para dizer: Tu és o meu Senhor, o meu único dono, o meu Salvador, e eu te aceito, Jesus, como enviado de Deus, único que pode me salvar. Só Tu tens o poder de curar as enfermidades incuráveis e de libertar e curar da enfermidade chamada pecado. Senhor, se queres, Tu podes me curar. Faz o sinal da cruz sobre o seu coração e diga: perdão, Jesus, pelas vezes em que eu não acreditei no Teu amor por mim, em que eu não acreditei na Tua bondade, em que eu não acreditei que o Senhor me ouvia. Mas agora eu acredito de coração. Não só acredito que o Senhor me ouvirá, como já acredito que o Senhor me ouviu. E já nesse primeiro momento de encontro, eu quero te agradecer. Agradecer pela Tua misericórdia, agradecer pela Tua bondade, agradecer pela Tua graça infinita, agradecer porque isso é só o começo das coisas que nós veremos. Tu és maravilhoso, Senhor, e é por isso que em Ti podemos ver coisas maravilhosas. Tu podes me curar. Tu podes. Diga baixinho para Jesus: eu creio firmemente que Tu tens o poder de me curar, e confio que no Teu amor o Senhor me dará a resposta. Eu sei que o Senhor pode me curar de imediato, eu sei que o Senhor pode me curar aos poucos, e eu sei que o Senhor pode me dar a força para eu lutar e vencer esta doença interior e física. Mas a única coisa que me importa, Jesus, é o que eu sei agora, que na doença ou na saúde, que com pecado ou sem pecado, Tu estás sempre ao meu lado. O que me importa é que agora eu sei que Tu estás comigo, e se Tu estás comigo, não há como haver derrota. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Levanta bem alto os seus braços, aplauda então esse Deus maravilhoso. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Aplauda por este seu irmão que está aqui e diga comigo: glórias e louvores a Ti. Nós Te adoramos, amamos e confiamos em Ti. Bendito seja Teu nome, Senhor. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!